A visão dos bolcheviques era que a Rússia deveria ser a vanguarda de uma luta revolucionária com a União Europeia. Portanto, a aposta no processo revolucionário alemão. Como eu falei, a Revolução Alemã foi derrotada. Isso gerou desmoralização na classe operária. A Guerra Civil acabou com o melhor da vanguarda operária russa. Isso fez com que isso gerou um grau de desmoralização muito grande. Nesse momento, se abre dentro do Partido Bolchevique uma discussão. Para onde jogar as forças? O Partido Bolchevique sempre quis a Revolução Internacional. E houve um setor dentro do Partido Bolchevique que seguiu com essa estratégia. Bom, a Revolução Alemã foi derrotada, muito bem, outras virão. É preciso estar atento a outros processos revolucionários. No entanto, surge um setor dentro do Partido Bolchevique que começa a defender outra coisa. Liderado por Stalin, que em 1924 escreve um livro chamado Socialismo em um Só País, que diz o seguinte: gente, ao invés de ficar com essa esperança romântica em uma revolução internacional que não veio e nem sabemos quando vai vir, vamos concentrar as nossas forças na construção de uma sociedade socialista nacional. Esse chamado à moderação, esse chamado a nos contentarmos com a construção de uma sociedade socialista nacional, caiu muito bem em uma classe operária que estava desmoralizada pela derrota da Revolução Internacional. E caiu melhor ainda na burocracia, que não queria ver o seu status de burocracia dirigente abalado por qualquer tipo de guerra revolucionária, nova reviravolta revolucionária internacional. Então, Stalin começa a defender um programa que é um programa que coincide, que corresponde ao momento político que está se vivendo. Trotsky tem uma frase que diz o seguinte: o grande mérito de Stalin foi a sua mediocridade e a mediocridade das suas ideias. A força das ideias de Stalin estava na mediocridade que elas representavam. Porque elas eram um programa que dizia para os operários soviéticos, para a classe operária soviética: esqueçamos a Revolução Internacional, vamos nos concentrar em melhorar as nossas vidas, em resolver os nossos problemas. Isso é um sentimento que empalmou muito com o que estava acontecendo. Então, tudo aquilo que era Revolução Socialista Internacional, continuidade do processo revolucionário, Revolução Permanente, tudo isso começou a ser visto como aventureirismo, como sonhos românticos que deveriam ser descartados. E a força fundamental deveria ser. Então, não era um debate entre ideias. Se fosse puramente um debate entre ideias, as ideias de Trotsky venceriam. Elas venceram, mas elas venceram 70 anos depois. Elas eram ideias mais fortes. O problema é que as ideias de Stalin tinham uma base social muito mais poderosa. Se apoiavam sobre uma situação de derrota da classe trabalhadora. O Isaac Deutscher, na biografia do Trotsky, ele tem uma imagem muito interessante. Ele conta o seguinte: o Trotsky, quando foi expulso da União Soviética, ele foi preso no seu apartamento. As tropas da polícia política chegaram no seu apartamento, prenderam ele, estava toda a família, e levaram ele para a estação de trem, no meio da madrugada, em janeiro de 1928. Quando chegam na estação de trem, é madrugada e só tem um pequeno grupo de operários fazendo a manutenção dos trilhos, né? Aproveita a madrugada para fazer. Era só o que tinha de trabalhadores. E junto com Trotsky, preso, algemado, foi toda a família, inclusive o filho dele, Leon Sedov. E o Deutscher conta uma imagem que é a seguinte: eles foram, não sabiam o que fazer, foram junto com Trotsky, com os soldados da polícia para a estação de trem. Quando o Leon Sedov vê aquele grupo de operários fazendo o remonte, a manutenção, ele corre para lá e fala assim: camaradas, estão prendendo Leon Trotsky, ajudem-nos. E diz que os operários que estavam fazendo o concerto olharam, levantaram a cabeça, olharam para ele, não falaram nenhuma palavra, baixaram a cabeça novamente e continuaram fazendo a manutenção. É só uma imagem para você ver o grau de desmoralização, o sentimento de derrota que havia sobre aquela classe operária. Um processo brutal. Então, a principal virtude, isso causou uma série a principal virtude deixou de ser o ímpeto revolucionário. A virtude do militante bolchevique passou a ser a obediência, seguir as ordens, não questionar a direção,
dizer amém a tudo que se dizia, porque isso permitia para você, como não havia uma revolução socialista, permitia para você conseguir uma boa localização, permitia para você conseguir um cargo estatal ou um cargo partidário, que dentro de uma situação de uma sociedade que ainda estava se elevando sobre a miséria, resolver pelo menos, dava para você a possibilidade de ter um apartamento próprio, porque havia um déficit habitacional tremendo e as pessoas, várias famílias tinham que dividir o mesmo apartamento. Então, assim, criou-se também, essas ideias elas foram fortalecidas por interesses materiais, que aqueles que defendiam essas ideias tinham acesso a certas coisas. Então, gerou-se uma dinâmica social, política, internacional, nacional, que levou a essa burocratização.